Seguindo com o 15º Congresso do IEST, ouviremos mais uma vez Mauro Carnassali, que nos falará sobre fé, finanças e felicidade. Porém, antes de iniciar, vamos orar. Pai querido, queremos te agradecer por mais esta oportunidade de nos reunirmos em torno de tua palavra. Por favor, seja o nosso professor e nos dê entendimento e sabedoria para retermos destas palavras lições para as nossas vidas. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Tudo que nós temos vem de Deus. Tudo que somos vem de Deus. Portanto, finanças também é um assunto espiritual. E a Bíblia aborda tudo o que precisamos saber a respeito desse assunto. E vamos mais uma vez conversarmos hoje pela manhã, hoje trazendo questões um pouco mais práticas, para que possamos fazer a vontade de Deus nesse aspecto da vida. Como eu disse ontem, a vida não é setorizada. Nós não temos um setor que é igreja, um setor que é trabalho, um setor que é estudo, um setor que é recreação. Não existe, a vida não é em setores. A vida é uma coisa só. Deus tem que dirigir tudo. Tem que dirigir o trabalho, a recreação, o estudo, o namoro, o casamento. Tudo é dirigido por Deus. A gente divide por assuntos por uma questão didática. Mas o homem é uma coisa só. E Deus trata o homem como um ser inteiro. Então, hoje, uma divisão didática apenas, vamos falar sobre o dinheiro. Mas pensando que isso faz parte do todo. Está interligado com todos os outros assuntos. Aliás, o Espírito de Profecia diz que todos os assuntos têm que estar ligados com o tema central da salvação. E esse é um tema que está ligado com o tema central da salvação. Uns 2 anos atrás, entre 2 e 3 anos atrás, teve um problema muito grave na Bolívia. Um problema entre os dois governos, Brasil e Bolívia. O ponto de choque era a Petrobras. Não sei quantos acompanharam esse problema, e eu sei que a tensão foi se agravando. O presidente da Bolívia quis tomar a Petrobras, e ali tinham sido feitos investimentos altíssimos, e ameaça de cortar o gás, etc. Bom, eu sei que o serviço de inteligência identificou que um grupo vindo lá do altiplano, os índios fiéis ao presidente, estavam descendo para Santa Cruz de la Sierra para se encontrar com os Quechuas, que é uma outra etnia, e tomar à força não só a Petrobras, como expulsar os brasileiros do país. E, obviamente, eles vinham armados, e essa expulsão não era com atendimento VIP. E uma família de brasileiros que moram lá, nossos amigos, ela é casada com um boliviano, mas ela é brasileira, os filhos são registrados no Brasil, são brasileiros, e ela recebeu uma ligação do consulado às 10 da noite. Estejam às 6 da manhã no consulado. Vocês vão ser evacuados do país. Com ou sem passaporte, não importa, a situação é gravíssima. E tragam apenas uma mochila. Ninguém traga mais do que isso. Vocês vão ser levados para o Brasil em segurança, com apenas uma mochila. 10 da noite. 6 da manhã tinha que estar no consulado. Eu pergunto para vocês, o que vocês levariam? Eles mudaram para lá porque vislumbraram que ali eles poderiam desenvolver profissionalmente, eles têm lá uma empresa e eles estão bem de situação financeira. Vislumbraram que poderiam crescer lá mais do que no Brasil financeiramente, e realmente cresceram. Eles têm uma empresa de transporte, de importação de peças, de caminhões e tratores, têm um bom apartamento, têm mais outras propriedades, e agora eles tinham que deixar o país levando apenas uma mochila. Para que serviram todos aqueles anos de sacrifício, de trabalho árduo? Agora tinha que enfiar tudo numa mochila. 10 da noite, irmãos, não tem banco aberto. 6 da manhã não tem banco aberto. Não dá para fazer saque, não dá para fazer nada. E o que você colocaria dentro da mochila? Eu gostaria de ouvir algumas respostas. O que você colocaria dentro de uma mochila para viajar? Os documentos. A Bíblia. Comida. É uma decisão difícil, viu?
Uma decisão difícil. Cabe pouco numa mochila. Nesse momento, você começa a verificar o que realmente tem valor na sua vida. E realmente tem valor. Fazendo um paralelo com a vida espiritual, irmãos, vai chegar um momento que nós não vamos poder levar nem mochila, viu? Nem mochila. Sabe, a única coisa que vamos levar para o céu é o nosso caráter. E é nisso que a gente tem que investir. As outras coisas vão ficar aqui, queira ou não queira. A única que vamos levar para o céu não precisa nem de mochila. E por que a gente se preocupa tanto em investir nas outras coisas, se elas serão tão passageiras e tão transitórias? Essa é uma reflexão interessante e real. Riqueza e ociosidade. O alvo do mundo é riqueza. Todo mundo quer ficar rico. Eu dei 13 cursos pelo Sebrae para novos empreendedores. Aí um curso que o Sebrae inventou para estimular as pessoas de segundo grau a já pensarem, segundo grau e faculdade, a já pensarem em que o emprego está acabando, né? O emprego está cada vez mais reduzido. A terem seus próprios negócios, a desenvolverem algo por iniciativa própria. E a gente fazia uma entrevista com os candidatos ao curso. Impressionante, impressionante que quase todos os jovens queriam ser, o quê? Jogadores de futebol. 90% queria ser jogador de futebol. E as meninas, modelo e artista, cantora, nessas coisas. Esses são os valores que o mundo passa para os nossos filhos. Se nós os deixarmos sob a influência do mundo, eles não vão estar imunes a essa influência. Eles querem ser jogador de futebol, ganhar milhões e praticamente uma vida sossegada, divertida. E artista, fama, aquela coisa toda. É isso que as pessoas querem ser. Riqueza e ociosidade. A riqueza acumulada, ela não é simplesmente inútil, como nós vimos agora há pouco. Ela é o quê? Está escrito aqui? Conselho sobre Mordomia, página 157. Ele é uma maldição. Interessante que ser rico é uma coisa tão desejada hoje. Ela foi tão fortemente colocada na nossa mente como algo desejável. E a gente esquece que Jesus falou que é muito difícil um rico entrar no céu. Foi Jesus que falou. E a gente quer ir para o céu, mas quer ser rico. Não é uma contradição? Jesus falou que é muito difícil um rico entrar no céu. E eu quero ir para o céu, até o diabo quer. Vocês todos querem ir para o céu, eu também. Mas a gente quer ser rico. Ué, não é contramão? Não é um paradoxo? Eu quero ir para o céu, mas quero ir pelo jeito mais difícil. Eu quero me acumular de riquezas, que Jesus falou que é a grande tentação. Mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Então é um paradoxo. A riqueza é uma maldição. Pode ser uma bênção, se nós estivermos nas mãos de Deus. A ociosidade é a maior maldição. Então, se você pensa, ou seu filho pensa, ou se alguém pensa em ficar rico para não trabalhar, eu quero chegar a ter uma estabilidade onde eu vivo de renda. Eu já pensei nisso, irmãos. Eu estou falando qual era o meu objetivo. Tá? Eu fiz um plano para me aposentar aos 45 anos. Chegar aos 45, eu falei, eu não quero me aposentar com 70. Aí eu vou ter que morar do lado da clínica. Eu quero me aposentar aos 45, quando eu estou ainda bem para usufruir. Esse era o pensamento laodiceano. Então eu queria ter uma renda que desse sustento à minha família, estabilidade, aí sim, sossegado. Usufruir, aí sim, pode morar no campo, pode ir para a praia, viajar pelo mundo, tem lá aquela renda garantida. Esse não é o plano de Deus, esse é o plano dos homens. O plano de Deus não tem aposentadoria. O plano de Deus, você trabalha enquanto tem forças. Moisés trabalhou até o último dia de vida. Ainda no último dia teve que subir o Monte Pisga. Vocês já viram o Monte Pisga? Alguém já viu o Monte Pisga, pelo menos de foto? Gente, o Monte Pisga é para escalador. É uma coisa íngreme. Não é subir o Monte Pisga, sobe ali 10 minutinhos, não. 120 anos, Moisés morreu no Monte Pisga. A ociosidade é a maior maldição. Existe um ditado popular, né? Mente desocupada, oficina do diabo. Você quer jogar seus filhos na mão do diabo? Deixa eles sem ocupação. Dá dinheiro para ele, dá mesada para ele gastar do jeito que quer. É condenar seu filho à desgraça. Põe seu filho para ajudar em casa, estudar, ser responsável, acompanha, exige que ele vai estar protegido dessa cilada da ociosidade. Dá videogame para ele você ver o que ele vai virar.
joguinho de internet, isso é só coisa do diabo, gente. Vocês, não, se tem alguém me ouvindo que ainda usa isso, se livra disso aí. Não tem nada de origem neutra. Você pode orar antes de jogar, Senhor, abençoa agora que eu vou jogar esse joguinho. Me ajuda, Senhor, que eu vou crescer espiritualmente, quero crescer espiritualmente ao fazer esse jogo, que o Senhor me dê capacidade, teu espírito. Você pode orar assim? Se você não pode orar assim, é porque é do diabo. E ainda negócio de morrer, ressuscitar, salva, como é que é? Ganha vidas e morre, e mata, e destrói, e aniquila. Gente, está na cara que isso não é de Deus. Tem algum jogo que desenvolve amor ao próximo? Desenvolve o altruísmo? Desenvolve a cooperação? Que quem ganha reparte a vitória com os outros? Que respeita a opinião do outro? Não, gente, está na cara que isso é do diabo. É inofensivo, desenvolve habilidade, desenvolve. O diabo está cheio de habilidades. Ele é inteligente, ele é sagaz, ele é astuto, desenvolve habilidades também para o diabo. Vai lá, continua jogando, para você ver onde vai parar. Em vez de jogar, faça uma horta na sua casa, igual o Davidson sugeriu, você vai ver quanta bênção vai ter de fazer uma horta. É uma beleza. Bom, riqueza e sociedade. Se você ainda quer ser rico depois disso, eu lamento. Mas peça a Deus para mudar o seu desejo. Deus até pode lhe abençoar com riqueza, se Ele perceber que você tem um coração abnegado e vai usar essa riqueza para promover a sua causa. Porque senão o diabo também abençoa com riqueza para perdição. O último está em Patriarcas e Profetas 156. Tem poucos textos hoje, viu, irmãos? Mas esse eu fiz questão de colocar, porque ontem nós concentramos mais nas pessoas que têm dinheiro. Hoje eu queria mostrar também que os pobres também são tentados a desobedecer a Deus. Aliás, os pobres às vezes invejam muito os ricos. E isso é um fator de perdição também. É um erro muito grande, invejar os ricos. Há uma classe de irmãos pobres. De quem nós estamos falando agora? Dos pobres. Que não estão livres de tentação. Não pensa que é o rico que é, porque é rico, que é difícil para ele entrar no céu, mas o pobre não está livre de tentação. Eles são maus o quê? São maus administradores. Não possuem bom senso. Aliás, possuir bom senso é uma coisa muito interessante. Se você fizer passar um questionário aqui perguntando quem tem bom senso, todo mundo acha que tem bom senso. É a coisa mais bem distribuída do mundo. Todo mundo acha que tem o suficiente. Uma vez na classe, na sala de aula, eu passei um questionário dizendo assim: você está acima da média, na média ou abaixo da média? Na questão de desempenho escolar. Impressionante, só tinha alunos acima da média. Todo mundo era acima da média. Então é impressionante. Como, às vezes o nosso conceito a respeito de nós mesmos é impressionante, que ele é muito alto. Eles são maus administradores, não possuem bom senso. Desejam obter meios sem passar pelo demorado processo de trabalho diligente. Eles querem dar saltos na vida. Um rapaz foi pedir emprego para mim, ele tinha 25 anos, nunca tinha trabalhado, e eu gostei do rapaz. Eu ofereci emprego de frentista para ele, posto de gasolina. Tinha uma lista de candidatos, um monte de currículos, a gente estava construindo do lado da casa do Osmar, ele lembra disso? Começou a construção, começou a chegar currículo. Aí eu escolhi esse rapaz, gostei dele, morava perto, adventista. Aí falei, olha, você foi selecionado para trabalhar com a gente. Ele falou, mas em que cargo? Eu falei, frentista. Não, senhor, eu tenho capacidade para ser gerente. Eu falei, não duvido da sua capacidade, mas aqui todo mundo vai começar como frentista. O que se sobressair, nós vamos passar para o gerente. Mas depois de uns 6 meses de trabalho, pelo menos 4 meses, o que mostrar que tem espírito de liderança, que tem capacidade, a gente, não, eu sei, eu me conheço, eu tenho capacidade para ser gerente, eu não preciso passar por esse período. Bom, o que vocês acham? Vocês acham que ele continuou desempregado? Nunca tinha trabalhado, 25 anos e continuou sem emprego. Eles não querem passar pelo processo demorado de trabalho diligente. Começar por baixo, gente. Meu primeiro serviço foi servente de pedreiro. Eu não me envergonho disso. Não me envergonho de ter sido servente de pedreiro. Graças a Deus por isso. Alguns têm tanta pressa de melhorar sua situação que se envolvem em vários empreendimentos sem consultar pessoas de bom senso e experiência. Por isso que eu falei ontem, você quer ajudar alguém? Ajude com conselho e orientação. É o melhor que você pode fazer. Suas expectativas raramente se concretizam.
Sempre tem uma ideia luminosa, eu vou fazer e vai dar certo, e não funciona. Em vez de ganhar, perdem. E então surge a tentação e a disposição de invejar os ricos. Cara, esse aí teve sorte. Sempre atribui a uma coisa externa a eles. Fazem um negócio sem experiência, sem sabedoria, não consulta ninguém, torra o pouco que ajuntou e aí vai invejar quem tem. Em vez de ganhar, perde, e então surge a tentação e a disposição de invejar os ricos. Eles realmente desejam ser beneficiados pela riqueza de seus irmãos, e quando não são, afligem-se. Então ele acha que agora quem tem obrigação de ajudá-los. E se não são ajudados, ficam afligidos, se afligem. Vou continuar a leitura. Beneficência Social, página 201. Essa leitura, esse texto é inspirado pelo Espírito Santo. Não foi eu que escrevi. Mas esses não são merecedores de ajuda especial. O que eles são, irmãos? Não são merecedores de ajuda especial. Eu fico com pena. Mas a gente não deve ajudar. Porque se ajudar, o que acontece? Ele vai continuar no mesmo problema. Recorrente. A gente tem que ajudar de outra forma. Vamos ver que forma ajuda. Eles sabem que seus esforços foram dispersivos. Mostram-se inconstantes nos negócios e cheios de ansiedade e cuidados que apresentam apenas pequeno retorno. São inconstantes. Tenta aqui, tenta ali, não espera a coisa se desenvolver, querem resultados rápidos, não dá, ele muda, começa outra coisa, tem 1000 ideias e não concretiza nada. Tais pessoas deveriam ouvir o conselho dos irmãos mais experientes. Então o que eles precisam? Conselho, não dinheiro. Frequentemente, porém, são os últimos a buscar conselho. Pensam que possuem discernimento superior e não necessitam ser ensinados. Então, precisa passar pela fornalha da aflição para poder, de repente, cair um pouquinho, sair do pedestal, ficar humildes e pedir conselho ao irmão. Eu vejo que o senhor tem seus negócios vão bem. O senhor pode me ajudar com conselhos, com orientação? Como eu devo começar um negócio? Aí sim, é o que a gente pode ajudar. Mas dar dinheiro é ajudar a pessoa a se enterrar mais. É igual dar dinheiro para o alcoólatra. Você acha que você vai ajudar o alcoólatra dando dinheiro para ele? Ele vai beber, vai beber, vai beber. Dívidas. Esse é um outro assunto. Eu até não gostaria, é um assunto que eu não gosto de falar, sabe, irmãos? Mas é preciso. Tem que falar coisas agradáveis e coisas que não são muito agradáveis. Vamos ver o que a serva do Senhor diz em Testemunhos Seletos, volume 2, página 47. Cumprir cada compromisso. Quantos compromissos? Cada. A menos que sejais prostrados pela enfermidade. Então, se você está doente, está prostrado pela enfermidade, é a única exceção que você pode ter um compromisso desrespeitado. Privai-vos da comida e do sono, de preferência, a ser culpado de reter dos outros aquilo que lhes é devido. Você dorme e você come, não deve para ninguém. Se você está dormindo e comendo, olha, é melhor ficar sem comer e sem dormir, mas pagar o que deve. É o que está escrito aí ou não? É isso que está escrito aí? Quem está dizendo isso? Gente, tempo não paga dívida. Decurso de prazo não paga dívida. Se a sua dívida é de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, ela consta nos livros do céu que você está devendo. Vá procurar o seu credor, faça um acerto com ele. Olha, eu estou devendo para você, faz muito tempo, mas eu quero acertar. Como é que a gente pode fazer? Eu posso lhe pagar R$10 por semana. Não importa, eu posso lhe pagar com serviço. Todos os domingos eu venho trabalhar para você. Eu tenho minha televisão. Aliás, seria ótimo se desfazer dela. Dá a televisão, dá. Entendeu? Faça um acordo. Por outro lado, se você é o credor, facilite, seja bondoso, seja generoso, desconte alguma coisa, combine de uma forma que ele possa pagar, aceite as condições que ele está oferecendo. Irmãos, a gente não pode carregar esse peso de estar devendo. E o mau testemunho que a gente dá. Se é entre irmãos, cria um problema na comunidade cristã. Se é com os de fora, pior ainda. E eu já tive a oportunidade de morar num lugar que tinha muitos adventistas. Alguns sabem, né? Moramos. Você vai no comércio, você fica horrorizado do que você escuta. A gente ouve cada coisa de irmão que a gente preferia se enterrar. Então, quando eu dizia onde morava, eu ficava, põe a mão na cabeça. Conhece fulano? Eu falei, não, mais ou menos. Ele é da sua igreja? Ei, vai lá, ele frequenta. Aí fica difícil, sabe? A gente tem que dizer assim, irmão, olha, todo lugar tem pessoas boas e pessoas que têm dificuldade, a gente está, né? Mas é complicado ouvir isso, irmãos. Que mau testemunho. O que fala a Bíblia?
Romanos 13:8. Não fiquem devendo o quê? Nada a ninguém. Nem carnezinho das Casas Bahia. Ou está escrito aqui, exceto carnês das lojas americanas, das lojas pernambucanas. Está escrito aqui? A única dívida, quantas a gente pode ter? Uma só. A única dívida que vocês devem ter é que? Amar uns aos outros. Amém. Sabe por quê, irmãos? Porque o amor não tem como pagar. Como é que eu posso pagar para os meus pais as horas de sono que eles gastaram para me cuidar quando era criança, o investimento que eles fizeram de me educar, mudaram de São Paulo, onde estavam bem, foram para Hortolândia, que naquela época era um sítio praticamente, para que eu crescesse num lugar livre das influências da cidade. Quanto custa isso? Isso não tem preço. O amor não tem preço. Agora, não dever nada, nem cartão de crédito, sabe? Se você tem cartão de crédito, você só compra se você já tem o dinheiro. Se você não tem o dinheiro, não compra. Porque o cartão de crédito hoje ele oferece milhagens, então, alguns outros prêmios, então às vezes compensa usar o cartão para usufruir das milhagens, mas não para comprar antecipadamente. Se você compra antecipadamente, para esperar ter o recurso, para pagar quando chegar a fatura, você está o quê? Devendo. Comprar sem ter é dever. Ah não, dever é quando você não paga. Não, isso é picaretagem. Isso é outra coisa. Dever é comprar sem o recurso. Não pagar no vencimento tem outro nome. Entendeu? É inadimplência. Chama inadimplência. Você devia, chegou no vencimento e não pagou, se tornou inadimplente. Não é devedor. Devedor você era antes. Irmãos, é uma coisa tão arraigada na nossa cultura que eu sinto que alguns olhares ficam assim inquietos quando eu falo isso. Mas é o que diz a palavra de Deus. Eu acho que é a mesma tentação que tinha o povo de Israel em adorar ídolos. Porque todos adoravam ídolos. Todos tinham rei. E eles não tinham rei. Nós queremos rei. Todos devem, todos compram a prestação. Também quero comprar a prestação. É o mesmo pecado. A gente olha para Israel e fala, ô povo duro de coração. Ô povo... A gente é a mesma coisa, irmãos. Satanás só mudou o rabisco. Mas a tentação é a mesma. Nossos ídolos... Hoje nós não vamos para os altos oferecer... A gente vai para os shoppings, né? Onde são os nossos altos, as nossas catedrais? Onde a gente vai se reunir para adorar Moloque? A gente vai nos shoppings e fica desfilando em frente às lojas e desejando e babando. E o inimigo, compra, compra, compra. Ah, tem liquidação, promoção. Olha, aí você compra 2 cortadores de grama porque está em oferta. E você mora em apartamento. Mas fez um baita negócio, comprou pela metade do preço, mas vai usar para quê? Eu cheguei a comprar coisas assim, não estou falando de outros não, tá? Eu já comprei raquete de tênis, está lá até hoje. Tá uma pichincha, a raquete Wilson, pichincha. Eu não jogo tênis. Tem uma raquete novinha, paguei uma bagatela, está lá, empoeirando. Então, a gente não resiste a uma pichincha. E fica entulhando coisa em casa. Então, irmãos, eu não estou criticando vocês, eu estou falando da minha experiência e estou passando essa experiência para vocês. E eu acho que pode ser a experiência de alguns também, de comprar supérfluos, de comprar coisas desnecessárias. Está claro o negócio da dívida? Irmão, se a gente não tomar uma decisão, o pensamento muda o sentimento. Se nós não mudarmos, pela graça de Cristo, não adotarmos o pensamento da Bíblia e preferirmos o nosso próprio pensamento, nós estamos transgredindo o primeiro mandamento. O segundo e talvez outros. Deus disse uma coisa, e você escolhe a sua opinião, você está falando, eu sei mais que Deus. Deus fala, não devais nada a ninguém. Você fala, não, mas não é bem assim. Aí tem a sua lista de justificativas para dever. Aí está dizendo, eu sei mais que Deus. Economia. Conselho sobre mordomia, página 257. Cuide dos centavos e os dólares, está no original, no nosso caso reais, cuidarão de si mesmos. Eu conheço pessoas que não se incomodam de economizar uns centavos. Acham que isso é ser miserável. Só querem economizar numa compra grande, uma coisa enorme, vai economizar, mas nos centavos, que besteira. Mas o que diz a palavra de Deus? Cuide dos centavos. E eles por si mesmos cuidarão. E os reais ou os dólares cuidarão. Ou os euros. E os euros cuidarão de si mesmos. E é impressionante como a gente percebe essa disposição de economizar em alguns e em outros não. Geralmente, pessoas que estão sempre no limite, a gente vê que eles não têm o cuidado de economizar.
Ah, é pouquinho. É pouquinho, é pouquinho. Porque economia, irmãos, é um princípio, não é o valor. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, que custo teve para ele? Que custo teve? Quanto custou? Quanto eles tiveram que pagar pelos aqueles peixes e pães? Nada. Não custou nada, então por que eu vou economizar? O que Jesus mandou fazer depois? De toda a população lá, aquele povo alimentado. Recolhei tudo o que sobejou. Princípios de economia dados na Bíblia. Não importa se custou ou se não custou. A economia é um princípio. Nós estamos praticando essa economia. Tendo ou não tendo. Vou contar uma curiosidade. Teve, há pouco tempo atrás, uma pessoa que eu conheço, foi no shopping. Foi para atender um amigo, que precisava passar lá. E estava com... Esse amigo estava no carro desse primeiro. E ele, ao entrar, agora o shopping está cobrando estacionamento lá em Campinas. Eles descobriram já um jeito de ganhar mais dos adoradores de Mamon. Aí entrou, pegou o tiquezinho e a ideia era só o amigo pegar um documento lá num lugar e sair. Então ele já se adiantou e pagou a taxa do estacionamento. Na saída havia um supermercado, um Walmart lá no shopping. Aí decidiram passar lá para ver se tinha alguma coisa que precisava e tal. E no Walmart estava escrito assim: compras acima de R$30, nós pagamos o seu ticket. O ticket custou R$4. Ela já tinha pago, e agora? A compra foi acima de 30, e aí essa pessoa foi lá no guichezinho e falou: olha, eu já paguei, mas eu acabei de fazer a compra acima de 30, tem como você... Não, devolução a gente não faz, pagou. Ah, sim. Mas e se eu trocar esse ticket com alguém que está entrando, vale? Tem alguma coisa, um vínculo com a placa? Não pode trocar, não tem problema. Não tem nenhum vínculo com o carro. Aí essa pessoa esperou alguém entrar, o primeiro que ele viu, falou: olha, eu tenho um ticket pago, explicou a situação rapidamente, a pessoa tirou os R$4, deu para ele, e trocou o ticket dele sem pagar, com o pago, foi lá, validou no caixa do mercado, gastou ali 5 minutos por R$4. Esse é um princípio de economia, ou não? Deixa para lá, R$4 não é nada, mas é um princípio. Tem um princípio. Pois Deus dá inteligência para a gente, dá capacidade. Vamos economizar aqui, economizar ali. Isso a gente passa para os filhos. Porque você aprende a economizar R$4, amanhã você economiza 40, depois 400, depois 4.000. E o dinheiro é de Deus, não é seu. Então, economia é um princípio. Economia em tudo. Não é ser miserável, não é reter aquilo que é necessário para a vida. Você pode usar a luz à vontade, mas deixar um lugar aceso sem ninguém não é economia. Não é verdade? Cada aspecto, se a gente for levantar aqui, em que a gente pode economizar. A minha esposa é uma bênção, ela não perde nada em casa. A Lavoisier, a nossa cozinha devia chamar Cozinha Lavoisier. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Sobrou um negócio que não agradou muito, ou não caiu muito bem, ou fez em grande quantidade e não consumiu, no outro dia ele volta com outro formato, e fica uma beleza, uma delícia, ou então vira pão, ou vira não sei o quê, e está lá. Entendeu? Se tivesse cachorrinho em casa que dependesse de resto de comida, ele morria de fome. E fica bom, viu, irmão? E fica bom. E eu tive na casa de um amigo, na época que a gente ainda comia carne, e ele fez uma bacalhoada. Bacalhau é caro. Bacalhau de primeira, fez uma bandejona. E nós comemos mais ou menos a metade da bandeja, isso na hora do almoço. Aí ele falou para mim assim: vocês não querem mais? Eu falei: não, já estou satisfeito. Não, porque vai para o lixo. Como para o lixo? Não, aqui assim, a gente não guarda nada do almoço para janta. Sobrou, vai para o lixo. O cara vive numa pindaíba que você não imagina. Muitas vezes precisou da ajuda do irmão dele para poder pagar o básico. Ia jogar metade de uma bandeja de bacalhau no lixo, porque aqui não se come nada que sobra do almoço. Está explicado. A gente falou: então, você não se importa a gente levar? Não cabe mais agora, mas mais tarde pode caber. Aí saímos lá com um potinho com bacalhau, entendeu? Então é assim. Eu estou falando esse aspecto, irmãos, mas tem muitas coisas. E Deus vai lhe iluminar. Se você se dispõe a economizar, Deus vai te iluminar como economizar. É uma bênção a gente usufruir, saber que a gente tem um Deus que pode nos orientar, que nos dá o seu Espírito para nos falar
o que a gente deve fazer. A gente só não pode dizer não. Mas Deus nos comunica. Se a gente pedir, pede oração, Deus dá. Algumas pessoas têm isso já naturalmente, outras precisam desenvolver, assim como tudo. Alguns, eu vejo menino aí de 14 anos tocando violão, que é um espetáculo. 14 anos, eu posso dar 20 anos, eu não chego a tocar metade do que isso aí, eu não consigo nem pegar no violão direito. E tem pessoas que têm dons para tantas outras coisas que os outros são coisinha miúda, eu tenho dificuldade de dar. E aí o outro ali é dentista, consegue fazer uma micro restauração e dá tudo certo. Se eu fosse dentista, eu acho que eu já tinha sido processado e preso, que é estragado a boca de tanta gente. Então eu não consigo lidar com coisinha miúda assim, arrebenta, né? Não dá, a mão não segura coisa pequena. E assim, o outro pinta ali que é uma beleza. Eu não consigo fazer uma reta nem com régua, sai torta. Pinta e tal, e fica lindo. Então os dons são diferentes. O dom de lidar com dinheiro também é um dom de Deus. Mas a gente pode buscar os dons. Se a gente não nasceu com esse dom, a gente pode buscar. Pode buscar. E Deus aperfeiçoou os dons. E às vezes aquele que nasceu com o dom fica para trás do outro que buscou, sabe? Fica para trás, porque aquele já acha que tem dom natural e não se esforça. Mas o que busca o dom, Deus dá. Eu lembro quando eu era criança, o meu avô deu 2 cruzeiros para cada um, no Natal. Ele nunca dava dinheiro, né? Ele não tinha para recurso. Mas aquele Natal ele estava bem alegre, acho que tinha feito sobrado algum dinheiro, deu 2 cruzeiros. Todos os primos correram para a padaria comprar doce. 6 anos eu tinha, irmãos. Eu louvo a Deus por isso, porque isso não é meu. Quem uma criança de 6 anos estudou? Nada. Nem ler eu sabia. Nada. Não é mérito humano. Eu fui no açougue e comprei tudo em pintinho. O açougue vendia pintinho também, pintinho vivo. Vim com uma caixa de pintinho em casa. Eu quero criar pintinho. Minha mãe quase alucinou. O que eu vou fazer com isso? Meu pai fez um cercadinho e eu fui atrás de uma chácara perto para pegar verdura velha. Pedia resto de comida para os vizinhos e tal. Fiz 400 cruzeiros daqueles 2. Irmãos, os dons são diferentes. Mas cada um pode desenvolver o dom que Deus deu e buscar os outros dons, né? Por isso, irmãos, que é tão importante a gente viver em comunidade. Que os dons são diferentes e a gente está para ajudar uns aos outros. O que tem um dom ajuda o outro, o que tem outro dom e a gente se ajuda e se completa. A cabeça é Cristo, mas o corpo é a igreja. Então um é o braço, um é a perna, um é o coração, outro é o rim, todos são importantes. Até o dedinho do pé é importante. Você já teve calo no dedinho do pé? Como dói! Então, tudo é importante no corpo. Por isso que a gente tem que se ajudar. E ninguém julgar o outro e nem desmerecer o outro. Porque os dons são diferentes. Porque a gente precisa ter humildade para aprender e disposição para ajudar. Abnegação. De novo a palavra única. Quando Deus fala que é única, é porque é único mesmo, viu, irmãos? A única maneira que Deus ordenou para avançar sua causa é abençoar homens com propriedades. Para que é as propriedades? Vamos ver. Deus dá as propriedades, dá-lhe sua luz do sol, a chuva, faz a vegetação crescer, dá saúde, a habilidade para adquirir recursos. Essa habilidade pode ser nata, a gente pode nascer com ela, ou você desenvolver, mas é dom de Deus, ninguém tem que se orgulhar disso. Todas as nossas bênçãos provêm de suas generosas mãos, tudo vem de Deus. Por sua vez, deseja que os homens e mulheres mostrem sua gratidão, devolvendo uma parte em dízimos e ofertas. Em ofertas de gratidão, voluntárias e ofertas pelo pecado. Então é um requerimento de Deus, que a gente devolva o dízimo e as ofertas. As ofertas de gratidão, voluntárias e pelo pecado. Isso é um reconhecimento das bênçãos de Deus. Se a gente não devolve isso, irmãos, prova que nós não temos capacidade de gerenciar mais. E às vezes nós não somos abençoados, porque se Deus nos desse mais egoístas seríamos. Não estou pregando aqui a teologia da prosperidade, é dando o que se recebe. Não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, que Deus nos abençoa conforme a nossa disposição de ser uma bênção. É isso que eu estou dizendo. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 150. Lembre-se, é a única maneira que Deus escolheu para avançar a sua causa, é dando recursos aos seus filhos. Ele poderia fazer milagres? Poderia. Poderia fazer aparecer 1 quilo de ouro aqui? Podia, mas Ele deu propriedades, deu recursos para você e para mim, para que a gente pudesse desenvolver a abnegação. É questão de desenvolvimento do caráter.
A gente precisa aprender a doar, porque é isso que nós vamos levar para o céu, o caráter. E se o nosso caráter não for pronto em doar, não vamos nos adaptar à vida no céu, porque a felicidade no céu é o quê? É o servir, é o doar. Ontem nós falamos sobre orçamento. Na sessão de perguntas tinha pouca gente, alguém fez uma pergunta sobre orçamento, e hoje eu queria reforçar. Se a gente não fizer orçamento, eu vou dizer que eu tenho grande dificuldade com isso. Algumas vezes eu faço, outras vezes eu não faço, mas o certo é que a gente deve fazer sempre. E quando a minha esposa toma a dianteira, o negócio sai, né? E eu vou bem e até um ponto que a coisa começa a embaraçar e eu anoto, mas não transcrevo, aí acumulo umas semanas, 2, aí se perde. Tem que ser metódico. E ela é metódica, eu não sou metódico. Então, se o marido é metódico, que ele faça, se não, quem é o metódico que faça, mas que o outro colabore, para que o orçamento seja feito. Orçamento doméstico, anote todas as suas despesas e receitas. Você vai saber aonde você está gastando, aonde está vazando, onde está indo os seus recursos. Você vai poder gerenciar o seu orçamento, fazer planejamento. Vamos passar férias em Fernando de Noronha. Que legal, todo mundo vai passar férias em Fernando de Noronha. É um desejo, mas por quanto vai custar? Vai custar R$6.000 para a família toda passar férias em Fernando de Noronha. Bom, R$6.000 eu tenho um ano para guardar, eu tenho que guardar 500 por mês, certo? Se eu não guardar 500 por mês, eu não vou passar férias em Fernando de Noronha. Não vai chegar na véspera da viagem, eu não tenho R$6.000 para ir. Vamos tomar caldo de cana na pracinha, que é o que dá. Acabou, frustrou a família. Entendeu? Então, se você quer fazer alguma coisa, faça um planejamento. Está na Bíblia. Vocês lembram do texto da torre? Passou pela torre, a torre estava construída até a metade. E Jesus usou aquele exemplo. Faça um planejamento. O orçamento vai te dar condições de fazer o planejamento. Vai identificar quanto está gastando de vestuário, quanto está gastando de comida, quanto está gastando de celular. Entendeu? O celular é um negócio que consome muito também. Você precisa. Será que você precisa? É essencial para você? Isso é essencial. Entendeu? Por que você precisa do celular? Eu vejo que há gente que não tem dinheiro nem para... E tem lá um celular novinho. Último tipo. Pagando em vezes. Eu fico admirado. Conversei com um filho com ele. Ele foi lá na minha casa para limpar o quintal lá em Hortolândia. Aí puxou um negócio e tal, cheio de recursos e não sei o quê. Eu falei, que legal, você ganhou? Ele falou, não, comprei. Quanto foi? 1.200. 1.200. O cara é diarista. Ganha R$40 por dia. Como é que ele compra um negócio de 1.200? Não, mas eu estou pagando prestação aí, tá sossegado. Como é que pode? Eu não compraria um negócio de R$1.200 para quê? Gente, eu ganhei um. Tá bom demais. E vou usar até acabar. Até me darem outro. Eu fui ver o preço dele para vender, para ver se tinha um mais baratinho para trocar. O cara falou que pagava 150 nele. Eu estou até pensando, se achar um de 50 eu troco. Eu só uso para falar e ouvir, não tem mais nada. Eu nem sabia que tinha câmera nesse negócio. O dia que a minha filha tirou uma foto minha, eu assustei. Precisa disso. Bobagem. A gente quer acompanhar a evolução do mundo. Então, economiza. Não gasta à toa, não. O dinheiro é de Deus. Não é ser miserável, é que não precisa. Agora, em casa, a gente come bem. Come bem. Quem foi lá, sabe, a gente come o que é saudável. Aí você vai economizar em quanto? Gasta nessas porcarias, aí economiza. Arroz integral é muito caro. Não, arroz integral é muito caro. Gente, compra o arroz integral que traz saúde, é uma benção, e deixa essas porcariadas para trás. Entendeu? Essas coisas que não precisa. E arroz integral é ilusão que é caro, porque você come menos. O outro é mais barato, você come mais. Fazer orçamento e viver dentro do orçamento. Não é só fazer orçamento, mas tem que viver dentro dele. Né? É simples. Se você faz orçamento, que nem uma vez eu convidei a minha filha, meu genro, para vir em casa. Eles moravam em São Paulo e em Hortolândia, dá uns 120 quilômetros de distância. Aí eles falaram, pai, a gente não tem dinheiro para combustível. Na verdade, não foi isso que ela falou, pai, a nossa verba para combustível este mês já chegou no limite. Eu falei, filha, não tem problema, vem, o pai paga o combustível. Não, pai, a gente tem que viver dentro do nosso orçamento. A gente tem que dar o passo conforme as nossas pernas. Eu fiquei muito feliz, porque ela aprendeu a lição lá atrás que eu contei para vocês outro dia. Viver dentro do orçamento. Faça orçamento. Esgotou, não vai. Não dá para andar de carro, não anda. O carro foi inventado há um século, menos de um século.
Como é que 5.000 anos, as pessoas não tinham carro, ninguém sofreu, ninguém morreu de trauma por não ter carro. Anda a pé, pega ônibus, pega carona. Ah, tem que ter um carro, e tem que ter ar-condicionado, e tem que não sei o quê. Ué, não pode, não tenha. Você já viu alguém morrer porque não tinha carro? Não, morreu de acidente porque tinha o carro, passou em cima. Então a gente tem que aprender a se conformar com a situação que a gente tem. Não querer status, viver dentro do orçamento. Todos devem aprender. Eu gosto de observar essas palavras porque ela não deixa exceção. Todos devem aprender a tomar notas de suas despesas. Alguns o negligenciam como não sendo coisa essencial. É o que então? Tomar nota das despesas é essencial. É um erro, porém. Não tomar nota é um erro. Quantas despesas têm que ser tomadas? Todas as despesas devem ser anotadas com exatidão. É tão simples, gente. Não precisa nem saber dividir, multiplicar, é mais e menos. Como eu falei, alguns não praticam economia por uma questão de status. Se você morasse numa ilha deserta, só você, estaria preocupado com status? Não. Com roupa de grife? Não. Você ia mostrar para quem? Para ninguém. Então você se veste para mostrar para os outros. Estou certo ou errado? A gente tem que se vestir para nossa saúde, para dar um testemunho, para honrar Deus. Tem muitos critérios. Tem orientação de como a gente deve se vestir. Não é para provocar admiração. Esse é o que não deve acontecer. Mas status, o que é status? Status é um dinheiro que você gasta numa coisa que você não precisa para agradar gente que você não gosta. Sabia disso? Porque em casa você não está preocupado com status. Em casa, mas quando você sai, você tem que... Paguei R$150 nesse terno. Aliás, nesse não, é do de ontem, esse aqui eu nem sei se foi mais barato. Não precisa ter marca. Eu tinha um amigo que tinha a marca do paletó aqui, assim. Eu falei, você, bobinho. Eu falei, por que você deixa isso aqui, você não tira a etiqueta? Tá bem na manga, uma etiqueta assim. Eu falei, isso aqui é para mostrar a marca. Quando as meninas veem que tem essa marca, elas sabem que eu tenho tenho como bancar, alguma coisa. Fala, legal, você vai arranjar uma namorada assim, ela vai estar interessada em você ou no que você tem no bolso, na carteira. Aí, com o dia que passar um mais rico que você, ela vai com ele. Tudo. Então, se alguém se aproximar de você pelo que você tem, meu amigo, esquece. Por isso que rico é difícil arranjar namorada, que ame. Então, é melhor as pessoas se interessarem pela sua amizade, pelo que você é, não pelo que você tem. Por isso, as melhores amizades são aquelas que a gente tem da infância, quando a gente não tinha nada, Então, a gente preserva a vida toda. As amizades comerciais, as amizades profissionais, elas têm um certo interesse. Não são todas, tem muita exceção. Mas algumas têm interesse por trás delas. Livrar-se do status, sabe, irmão? Status é um negócio... Não é para ser... Não estou dizendo que tem que ser desleixado. Não é para ser relaxado, desleixado. Não. Você também não pode ser para o outro extremo. O equilíbrio vem de Deus. Todo mundo vai para um casamento, vai arrumadinho, você vai de bermudão. Não é assim. Também não temos que não ser escândalo, nem para um lado, nem luxo para o outro. Porque o diabo é assim, o diabo tenta segurar, Ele fica segurando você, Quando ele não consegue segurar, ele empurra. Ele não quer você no centro. Ele quer você nos extremos. Então, cuidado. Ou você está luxento demais, ou relaxado demais, está errado. É o centro, equilíbrio. No centro da vontade de Deus, como eu ouvi essa expressão aqui, achei bonita. E isso só é possível pelo Espírito Santo. Nós não temos capacidade de ser equilibrados a não ser pela direção do Espírito. Força do consumismo. Será que o consumismo tem força? Será que tem? Olha o porquinho correndo da moça lá. Ai. Desejo desenfreado de comprar. Como é que é o desejo desenfreado de comprar? Entrou um dinheiro, o que nós vamos fazer com ele? É a pergunta mais infeliz. É a pergunta muito infeliz. Eu consegui comprar um negócio aqui, eu fui comprar esse violão, ele custava R$400. Mas estava em oferta, eu paguei 250. Ainda dei uma pichinchada com o cara, ele me fez por 200. Então eu economizei R$200, agora eu tenho R$200 para gastar em qualquer outra coisa boba que eu preciso. Não, se você economizou 200, não é para você torrar em outra coisa. Louvado seja Deus que você economizou 200. Não é para gastar em outra coisa. Esse conceito de eu economizei, então eu posso gastar, é um conceito totalmente equivocado. Deus te deu a oportunidade de economizar. O aplique bem esse dinheiro. Faça uma oferta de sacrifício, uma oferta de gratidão. Se custava 400, eu comprei por 200. Eu vou dar 200 de oferta de gratidão. É melhor aplicar do que torrar em outra coisa que você não precisa. Desejos enfriados de comprar. Necessidades imaginárias. Isso aí, mas eu preciso mesmo? Será que eu preciso? Eu consigo viver sem isso?
Então a necessidade, se ela é imaginária, a gente não imagina que ela é imaginária. Esse que é o problema. A gente acha que a necessidade é real, mas ela é imaginária. Então consulte outros, ore, peça para a esposa, converse com o marido, entendeu? Converse, será que eu preciso mesmo disso? A minha esposa me ajuda muito quando, às vezes, eu penso que preciso de alguma coisa, ela fala, mas você já tem isso aí, ou tem uma coisa parecida, e vice-versa, né? Um ajuda o outro, o casal é para isso. Vamos ver se as nossas necessidades não são imaginárias. Né? O carro não está andando? Você já sabe quem é Warren Buffett? Quem já ouviu falar de Warren Buffett? Escreve Buffett. É o segundo mais rico dos Estados Unidos, depois do Bill Gates. Ele tem uma fortuna incalculável. Ele mora em Omaha. Ele é conhecido como o sábio de Omaha. É o maior investidor da Bolsa de Valores, é o maior investidor do mundo em Bolsa de Valores. Só para vocês terem ideia, uma das empresas dele era a Coca-Cola. Ele vendeu porque era muito baratinha. Ele tem a maior parte das ações da PetroChina, é a empresa petrolífera da China, etc. Ele tem muito dinheiro. Sabe qual que é o carro dele? É um Lincoln 98. E ele é muito questionado, mas esse carro, ele pode comprar uma fábrica de carros. Você fala, está andando, me leva para onde eu preciso, é confortável, por que eu vou trocar? Ele podia morar em qualquer lugar caríssimo, onde vivem os artistas lá na Califórnia. Beverly Hills, podia morar em Beverly Hills. E o Bill Gates? O Bill Gates, quando viaja, não sei agora ultimamente, mas ele viajava de avião, ele não comprava primeira classe, ele comprava classe comum. Então às vezes a gente precisa ver se a gente precisa daquilo que a gente está querendo. O Warren Buffett, ele mora na mesma casa desde que ele casou há 45 anos atrás. Na mesma casa, lá em Omaha, que é uma cidadezinha de Nebraska, que é um estado bem inexpressivo nos Estados Unidos, seria como um Goiás aqui no Brasil, assim, um estado graneleiro, que não é um estado de destaque, não é um Rio de Janeiro, um São Paulo, uma Brasília, uma cidade, uma capital. É um estadinho lá, uma cidadezinha lá, inexpressiva, mora lá, Omaha, casinha de 45 anos atrás, bilionário. Isso diz alguma coisa, e é ateu. Diz alguma coisa para nós? Infelizmente é ateu. Diz alguma coisa para nós? Ele deu recentemente, isso há uns 2 anos atrás, 7 bilhões para a Fundação Bill Gates. Ele falou assim, Bill Gates, eu não sei fazer caridade não, faz aí, você que sabe fazer, faz, deu 7 bilhões. 7 bilhões. E mora numa casa antiga e tem um carrinho 98. Isso para mostrar, irmãos, que necessidades são imaginárias. A gente não precisa, às vezes, do que a gente acha que precisa. Aquisição de supérfluos. Dá uma chegadinha na sua casa e faça uma avaliação nas coisas que você tem no seu guarda-roupa. Eu também preciso fazer no meu. Está na minha lista de prioridades. É que a lista de prioridades é grande. Veja lá na sua despensa, no seu armário, na sua oficina, coisas que você não usa há 1, 2 anos. Será que você vai usar? Eu guardava um monte de roupas, ainda tem algumas que eu preciso doar, para quando eu fosse emagrecer. Da época do casamento, sabe aquele terno de casamento que eu tinha 74 quilos? Tudo bem que eu já emagreci 20, graças a Deus, mas ainda tem bastante chão. Mas quando talvez a roupa já pode ter servido para outros e tal, eu preciso me desfazer de muita coisa. Talvez os irmãos também tenham coisas para se desfazer. Será que eu preciso ir num cabeleireiro que cobra R$200 o corte para tirar a pontinha da franja? Não preciso. Eu não tenho franja, mas... será que alguém, sabe, coisas que, olha, eu fui no fulano de tal, para contar para as amigas, sabe aquela coisa que, gente, vamos pensar, cada coisa vamos pensar, pedir a Deus orientação, se realmente precisa, cada centavo que a gente vai gastar tem que ser orientado por Deus, porque o dinheiro não é nosso. Preocupação com as aparências. Eu preciso me preocupar com as aparências? Ou eu preciso refletir o caráter de Cristo? Se eu refletir o caráter de Cristo, irmãos, o meu exterior também vai refletir. Diz que, como é que é? O hábito não faz o monge. Já ouviram essa expressão? Mas o identifica de longe. Então, o seu exterior vai refletir o seu interior. E a gente não precisa estar preocupado com a aparência, porque ela será um reflexo do nosso interior. As pessoas dirão, ele verdadeiramente conheceu Jesus. Propaganda. Cuidado com as propagandas. Quem assiste televisão é muito tentado a comprar coisa que não precisa. A minha filha pediu num dos aniversários um presente
Não, pediu não. Eu queria dar um presente para ela, né? E eu falei assim, filha, o que você quer? Não, eu não quero nada, o que você quer? Não quero nada, o que você quer? Não quero nada. Papai quer dar um presente para você, filhinha, qualquer coisa que você queira. Papai quer dar um presentinho para você. Pai, eu não quero nada, pai, eu não preciso de nada. Ela estava fazendo 13 anos. Vamos ver aqui um sapato, uma coisinha para você, um presentinho. Não, pai, eu não preciso de nada. Imagina uma criança de 13 anos, irmãos, que fala que não precisa de nada, que tem tudo. E sabe, finalmente, depois de tanto insistir, eu falo, pai, então me dá abacate. Bom, eu fui lá, comprei 3 abacates, mandei embrulhar para presente, fiz uma caixinha bonita e dei para ela. Agora, põe seus filhos na frente da televisão e vê se ele não tem uma lista de pedidos quando você... Aliás, você não precisa nem perguntar o que ele quer, ele vai pedir antes. Porque a televisão coloca na sua mente, queira ou não queira, ache você vulnerável ou não, que você precisa daquilo para ser feliz. Porque a propaganda, ela é perniciosa. Eles usam de psicologia. Se eu quero atingir a classe B, eu faço propaganda voltada para a classe B, mas de produtos da classe A. Chama grupos aspiracionais. Você tem que desejar algo que lhe dê a sensação de ascendência, de crescer, de subir de classe. Aí você se mata, compra aquela droga que você não precisava, se mata para pagar, achando que subiu de categoria. Subiu nada, você desceu, você ficou mais endividado ainda. O diabo põe a gente na esteira, já foi falado aqui, e fica aumentando a velocidade, você fica correndo cada vez mais para pagar. E aí pega a hora extra e faz isso, e trabalha isso, e faz aquilo, para poder pagar uma coisa que você não precisava. Jogue a televisão fora, que as suas despesas vão cair. O consumo de energia cai, o seu tempo não é perdido à toa, e você não vai ficar querendo comprar coisa que não precisa, que a televisão fica pondo na sua cabeça. Novela, filme, são propagandas com enredo. As novelas não são para passar simplesmente uma mensagem para acabar com a sua vida. Tem mais coisa por trás disso, é para ganhar dinheiro. Entendeu? Vocês lembram daquela novela Porcina? Não sei o nome, mas tinha a tal da Viúva Porcina, lembra daquilo? Vocês lembram? Que tinha uma tal de Viúva Porcina, que foi... Depois eu li uma reportagem, uma entrevista, que o sujeito que criou a Viúva Porcina, ele fez para ela ser um absurdo. Ele criou aquele personagem para ser um escândalo, um deboche. O que aconteceu quando as pessoas viram aquilo na televisão? Começaram a imitá-la. E aí saiu moda de viúva para todo lado, as criancinhas, tudo com viúva porcina, vista de viúva porcina. Até o que foi criado para ser um absurdo, passou a ser imitado. A força da mídia é muito violenta. O jogador de futebol raspa a cabeça no dia seguinte, um monte de gente. Se o cara pinta, se faz. Gente, nós temos que ser imitadores de Cristo. Não é imitadores de novela, televisão, não. Aí vamos ver o que está usando. Você tem que ter autonomia. Você é um indivíduo, você tem que pensar por você, não ir atrás dos outros. Você sabe como é que é feita a moda? 3 anos antes, reúne-se uma comissão para definir a moda. Neste ano já estão definindo a moda de 3 anos para frente. Neste ano. 3 anos para frente. Por quê? Primeiro tem que desenvolver os fios. Então no primeiro ano a indústria de tecelagem ela tem que desenvolver os fios para a moda daqui a 3 anos. No segundo ano é a confecção. Para no terceiro ano vender. Então tem gente pensando hoje o que você vai usar daqui a 3 anos. Aí que daqui a 3 anos ele diz, olha, para você ser elegante, para você não ser cafona nem careta, a cor é azul, não é verde. Verde a cor já passou. A cor da moda agora é azul. Aí você, realmente, eu vou usar azul, meu gosto é refinado. Alguém tem que gostar por você, gente, usa a cor que você quer. O sapato tem que ser bico fino, quadrado, redondo, porque alguém tem que escolher por você. Isso é um absurdo, gente. Por que coloca a gente no trilho e você tem que gostar e tem que dizer que gosta daquilo que os outros pensaram para você? O trilho do bezerro, exatamente. O trilho do bezerro. Vai pisar por onde os outros pisaram. Meu pai era assim, eu até assim. Então, pense, irmãos, usa o que Deus deu para a gente, inteligência. Não vamos atrás. A maioria vai se perder, concorda? Mesmo dentro da igreja. Vocês concordam ou não? Se a maioria vai se perder, desconfia se você está com a maioria. Todo mundo faz. Ixi, se falou todo mundo faz, está errado. E filho gosta de dar essa desculpa. Todo mundo vai. Se todo mundo vai, você fica, porque a maioria sempre está errada. Todo mundo está fazendo, você não faz, porque a maioria está errada. Imite a minoria, já é um grande risco de você não estar errado. Entendeu? Se a maioria está fazendo, oi vivo, segura a onda, porque deve ter coisa errada na maioria. Áreas de risco.
cartão de crédito, cheque especial, crediário, shopping, promoções e empréstimos. Gente, teve um amigo meu que estava com muita dificuldade financeira e ele foi em casa para pedir ajuda. E ele estava realmente disposto a ser ajudado. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, corta o seu cheque especial, o seu talão de cheque, não tenha mais cheque, não tenha cartão de crédito, só fique com cartão de saque, aquele cartão de débito, que só passa se você tem dinheiro. O cartão de débito, se você não tem saldo, ele não passa. Pica tudo, joga fora, esquece. Ah, mas não, você quer sarar, tem que ser assim. Não, mas isso... Ó, meu amigo, você já deu cheque pré-datado, vai passar um mês de agonia. Encosta o carro, não abastece, você vai comer chuchu com fubá, é saudável, faz bem, e é baratíssimo. Você passa esse mês de agonia, porque é tudo pré-datado, ele está vivendo com tudo que ele vai ganhar no mês que vem. Ele já torrou o salário só nos pré-datados. Posto, abastece com cheque para 30 dias. Vai no mercado, compra com cheque para 30 dias. Não sei o que, cheque para 30 dias. Quando ele recebe, o que aconteceu com o dinheiro? Acabou. Aí ele começa tudo de novo, cheque para 30 dias. Cheque... Então, esse mês você vai passar penúria. Vai visitar a sogra, passa uma semana. Toma banho frio, não vai gastar energia elétrica, entendeu? Banho frio, etc, né? Esse mês de penúria. Economiza. Mês que vem, você começa comprando com o que tem. Compra com o que tem. Não tem, não compra. Não queira fazer graça. Se os seus amigos podem comer caviar e você não pode, meu amigo, farinha de mandioca. Entendeu? Não queira acompanhar os amigos que têm outro padrão. Eu sei o que é isso, irmãos. Eu não estou falando de garganta, não, sabe? Eu já comi coisa de feira, tá? Eu fui comportar uma vez, lógico que foi um período, mas eu fui comportar uma vez e fiquei sem dinheiro. Fui no Rio de Janeiro, lá no centro do Rio. Fiquei hospedado num hotel maravilhoso. Era uma cooperativa do Banco do Brasil, que o metrô foi passar embaixo, abalou a estrutura, ela estava condenada. Aí isolaram com as fitas lá e evacuaram. Eu pulava o muro e dormia lá, não gastava nada. Eu tinha um banheiro que funcionava, tinha água fria, mas pelo menos tinha. Então eu dormia lá e tal. Não tinha, né, irmãos? E eu não queria depender dos meus pais. Eu achava que devia me sustentar por mim mesmo. E fui, primeiro dia não vendi nada, segundo dia não vendi nada, terceiro dia não vendi nada, acabou o dinheiro. E foi justamente uma sexta-feira que acabou o dinheiro. Aleluia, porque chegou o sábado, eu fui na igreja e uma irmã me convidou para almoçar em casa. Amém. Eu já comi para o almoço, para a janta e para o café da manhã. Falei, por quê? Aí no domingo eu saio vender, aí eu ganho para o almoço. Mas então eu já reservei ali, aquele estoque adicional. Aí a manhã inteira de domingo vendendo, sabe quanto que eu vendi? Nada. Mas nem uma revistinha. Eu chegava em Plojinha, uma revistinha aqui, dá quanto o senhor quiser. Eu falei, nem assim, nem assim. Aí chegou a hora do almoço e a fome, sabe, aquela coisa braba, né? Aí fui na feira, né? Fui na feira e vi lá uns abacates jogados no chão. Esse abacate que amassa uma pontinha e o cara não põe para vender, pois lá, eu falo, você vai usar? Não, pode pegar. Abacate delicioso, gente. Eu nunca comi um abacate tão gostoso. Foi abacate com saliva, uma delícia. Você come, vai babando de delícia e... almocei abacate, jantei abacate, tomei café da manhã abacate. E no dia seguinte, comecei a vender, foi uma bênção. A comportagem toda foi uma bênção. Mas até aquele momento eu tive que aprender que, né, dificuldade. Então, não tem, não gasta. Economia. Na época de faculdade eu dividia o bandejão também. Eu não tinha... Meus pais, tenho certeza que eles se desdobrariam para me ajudar. Mas eu achava que devia depender de mim mesmo, que tinha 18 anos e não devia depender mais dos meus pais. Aliás, você quer ser independente? Comece sendo independente financeiramente. Não é ser independente de fazer o que quer e depois pede dinheiro para o papai. Seja independente se sustentando. E nunca seja independente dos conselhos, nem das ordens do pai. Essa independência não é saudável. Até depois de casados, os filhos devem respeito aos pais. Araão foi repreendido porque não corrigiu seus filhos, e seus filhos já eram casados. Mesmo depois de casados, os pais ainda devem corrigir e aconselhar seus filhos. Bom, vamos voltar ao bandejão. Fui para a faculdade, custava R$1,50 o bandejão. Eu não tinha R$1,50 para comer todo dia. Aí eu arranjei um amigo, que também era lascado, né? E ele não comia verdura, olha que legal. Deus coloca as pessoas, né? E juntas, né? Interessante. Eu vou contar um pouco antes do bandejão. Eu fui para São Carlos, passei no vestibular lá, a entrada na faculdade foi um milagre que eu vou pular essa parte.
Entrei na faculdade e aí fui procurar casa para morar. Foi com toda a minha mudança, uma malinha, toda a minha mudança, fui para São Carlos. Aí procurei pensão, R$400. Outra pensão, 350. Outra pensão, 500. Falei, não dá para, não é para o meu bico. Aí eu perguntei, mas tem alguma pensão? Não, a pensão mais barata é 350 por mês. Falei, tô fora, não dá para pagar. Aí fui de casa em casa, batendo. Tem um quartinho no fundo que só pudesse alugar para um estudante, assim, não tenho. Bati a palma, mas tem um quartinho no fundo, uma vaguinha em algum lugar. Até que eu bati numa casa, que não era pensão, era uma casa de família, morava uma viúva. Falou, tenho sim, é um quartinho no fundo. Quanto é? R$100. É aqui que eu fico. É R$100 aqui que eu fico. Olha, só que é o seguinte, é vaga para 2, eu já aluguei para 1. E é da USP. Falei, não tem problema. Olha a bênção de Deus. Eu pus toda a minha mudança lá no quartinho e fui para a faculdade. Passou o dia todo, tal, aula, primeiro dia de aula, conhece os amigos, volto para casa, de carona, lógico. Quem é o meu colega de quarto? Ela disse que era da USP. Lá são 2 universidades, tem a USP e tem a Federal. Eu estava na Federal. Ela disse que o outro era da USP. Quando eu chego em casa para dormir, no final do dia, o meu colega de quarto era meu colega de classe. Gente, que bênção. Porque tinha aula de sábado e a facilidade de ter um colega de classe junto contigo ajudou muita coisa. Bom, esse rapaz também tinha dificuldade, senão ele não estaria morando ali. E ele não suportava nada de verde, era verde e ele não comia. E eu não comia carne, naquela época eu era vegetariano. Depois eu passei um tempo, voltei aos prazeres da carne, depois eu voltei no vegetariano de novo. Mas aí foi simples dividir o bandejão, porque arroz e feijão era à vontade. Eu ficava com todo o verde e ele ficava com todos os defuntos. Então, ficou tranquilo comer assim. A gente sentava de esquina, eles não davam 2 bandejas. A gente sentava de esquina e cada um comia de um lado do bandejão. Ainda bem que davam 2 jogos de talheres, né? Isso não ia ser complicado. E a gente comia a bandejão. Era R$1,50 e gastava 75 centavos cada um. Não preciso dizer que eu nunca conquistei nenhuma garota na faculdade, né? Eram os pobres ali, né? Mas não tem problema. Irmãos, 30 alunos naquela classe. 9 se formaram na primeira turma. 9. Entre os 9, estava meu amigo e eu. Os dois primeiros lugares da turma. Os lascados, os pobres. Não tinha dinheiro para comprar livro. A gente comprava livro. Pegava da biblioteca. Mas que xerox. A gente chegava lá e amanhecia na biblioteca para ser o primeiro a chegar e pegar o livro, entendeu? Então é assim, tem jeito. Então eu estou falando, eu cheirava, eu tinha às vezes vontade de comer um bombom, mas não tinha dinheiro. Eu pegava o papelzinho do chão assim e cheirava. Tá bom, estou feliz. Foi uma benção, porque já pensou com dinheiro, que tamanho que eu estaria hoje? Foi muito bom, foi uma bênção de Deus. Então, irmãos, foi um processo. Depois eu tinha que viver da comportagem e aí Deus foi me abençoando, eu entrei no concurso público no Banco do Brasil, etc. Deus me encaminhou, mas eu passei por momentos difíceis de ter que economizar mesmo. Entendeu? Muita coisa. Então eu sei do que eu estou falando. Então não se preocupe se a sua situação hoje é de economia. Não tenha vergonha. Você está com dificuldade, não queira chamar as pessoas para almoçar na sua casa. Não dá. Chama para o junta-panela. Vamos fazer um junta-panela. E ainda fica com as sobras, né? A pessoa deixa lá e você já guarda para o dia seguinte. Entendeu? Não dá. Entendeu? Não queira se endividar para mostrar. Não dá para dar presente. Não dê presente. Faça o presente. Quanto custa uma poesia? Nada. Faz a poesia. Mesmo que você não saiba, faça a poesia. Dá a poesia de presente para a esposa. Tem presentes, irmãos, são muito baratos. E as pessoas gostam. Um passeio ao pôr do sol. Um passeio ao luar. Não dá para levar a esposa para um fim de semana no Guarujá. Leva para um fim de semana no quintal da sua casa. Não tem problema. Faz daquilo um momento áureo. Entendeu? Seja gentil. Lava a louça para ela. Serve o café na cama. Não importa que seja um chazinho com biscoito. Tudo bem. Tem como a gente, não precisa gastar. Entrar em dívida, comprar no cartão, parcelar para poder fazer festa, fazer forféu, como dizem. Tem meios. Faz um cartãozinho com cartolina, faz a mão, é tão lindo. Não é verdade? Uma rosa, né, irmãos? Né?
do casamento, acabou o casamento, aqui estão usando a rosa, tem casamento que acaba o casamento, não faz nada, posso levar uma rosinha? Chega lá em casa, dá para a esposa, bonitinha, ela gosta, sem custo. Deus vai te orientar a economizar se você tiver criatividade. E outra coisa, não ter vergonha de ser pobre, não ter vergonha. Quem foi o maior homem nascido de mulher nesse mundo? João Batista. E o que João Batista tinha? Nada. Os ricos têm mais dificuldade de ir para o céu, então eu estou treinando para ir para o céu, por isso que eu sou pobre, tá? Eu faço questão de ser pobre. Tudo bem, não tem problema, pobreza não é doença, pobreza não é feio, feio é dever, entendeu? Feio é não ter palavra, isso que é feio. Ser pobre, irmãos, é uma condição que qualquer um não tem problema nenhum. Uma família bem educada, bem ordenada, é o maior sermão que pode ter. Não é uma família, não está escrito que é uma família rica, uma família de sucesso, que é o que vai dar um exemplo, uma pregação para Deus. Não fala isso. Fala uma família bem ordenada, uma família obediente a Deus, uma família de fidelidade. Esse é um sermão maior do que qualquer sermão que se pode pregar. E para isso não precisa ter dinheiro, não. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. E nós não precisamos ser mais do que nosso mestre. Empréstimos. Gente, corra dos empréstimos. Tente qualquer outra alternativa, peça orientação. Mas não peça dinheiro emprestado. Em último recurso, não tem jeito, é melhor a gente dar do que emprestar. Se eu tenho um irmão passando necessidade, é melhor dar. Emprestar é complicado. Como é que a gente pode resolver essas questões, irmãos? Nas promessas de Deus. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E não vou sobreviver à tentação acima do que poder suportar. Veio a tentação, recite um verso bíblico. Como é que Jesus enfrentava a tentação? Com a espada do Espírito, com a espada da palavra. Fala um verso bíblico. Mas não é amuleto. O verso não é amuleto. O verso é se apegar ao poder de Deus. A palavra de Deus tem poder, ela transforma. Fala, Senhor, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Me sustente nessa dificuldade. Você tem compulsão por comprar? Fuja dos lugares onde isso pode acontecer. Não vai passear. Um bêbado não pode trabalhar de garçom em bar, gente. Não adianta. Então não vai se expor à tentação. Fuja do lugar de tentação. E se a tentação aparecer, que o diabo não vai dar moleza, se apegue a Deus. Se apegue a Deus. Ore. Ore constantemente em pensamento. E se você sabe que tem fraqueza por uma situação, se você tem fraqueza para controlar o dinheiro, deixa com a esposa controlar. Pega só o dinheiro da passagem. Assim você não gasta nada, não fica com nada, só o dinheiro da passagem. Se a esposa que tem dificuldade de controlar o dinheiro, não fica com um cartão de crédito, não fica com nada, deixa o marido controlar tudo. Outra coisa, o orçamento deve ser compartilhado. Não é quem detém o dinheiro, o ganho, que tem que ser o ditador. Eu vejo muitos lares infelizes porque o marido ganha e a esposa tem que ir lá suplicar com um pirizinho, pedindo R$10 para alguma coisa. Isso é horrível, irmãos. Isso é horrível. Pode ser o contrário. Às vezes a esposa está ganhando e o marido fica todo, né? Não, irmãos, o orçamento é do casal. Ambos são uma só carne. Uma só carne não é só na cama, não. É em todos os aspectos. É uma sociedade. O homem e a mulher têm que decidir sobre as finanças. Pode decidir que um deles controle, se os dois decidirem assim. Mas não é aquele que detém o poder econômico que determina. Agora ele virou o ditador. Eu ganho, sou eu que dito as regras aqui. Bonito isso, não? Horrível. Então o orçamento é familiar. A casais, eu posso dizer que a gente deve respeitar a opinião de cada casal. Mas o melhor é que não tenha contas individuais. O marido tem uma conta, a mulher tem outra, eu tenho meu dinheiro, ele tem o seu dinheiro, porque isso não é família. É bom que a conta seja conjunta, as decisões sejam da família, os filhos devem participar, os filhos devem saber a situação financeira do lar, porque eles também vão se empenhar. Eles não vão ter expectativas falsas. Dinheiro da família, conta uma só, todo mundo participa do ganho, todo mundo participa dos gastos, todo mundo decide. Contas isoladas é um grande passo para separar outras coisas no futuro. Separa o objetivo, separa o interesse, depois separa o casal. Tudo junto, né? Uma só carne, um só objetivo, um só orçamento, um só propósito, um só orçamento. Porque imagina, a esposa ganha o dobro do que o marido. O marido que é o provedor do lar, e a esposa fica com todo aquele salário para fazer o que quer. Não está certo. Então, juntos os salários, esse é o orçamento familiar. Não tem nada de errado o marido cuidar da casa se a esposa pode trabalhar fora ou vice-versa. O ideal seria diferente, mas
temos que nos acomodar, mas o orçamento tem que ser o orçamento da família. Com a ajuda de Deus, a gente pode viver dentro do orçamento, pedindo a orientação de Deus, e quando chegar a tentação, a gente recita, tem muitos mais versos, mas diz: Senhor, tudo posso em Cristo que me fortalece. Que Deus abençoe vocês nessa jornada de fazer a vontade de Deus nos aspectos financeiros também. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, vimos muitos conceitos hoje que contrariam os ensinamentos que naturalmente temos ao longo de nossas vidas, recebido do mundo e até mesmo que temos vivido. Mas, Senhor, pedimos em nome de Jesus que esclareça nossa mente, ilumine o nosso coração, porque queremos fazer a Tua vontade em todos os aspectos da vida. Por isso, nos inclinamos a Ti em humildade, pedindo que esvazie-nos de nossos conceitos e preencha-nos com Tua sabedoria. Ilumine cada casal, cada filho, cada família que está nos ouvindo, para que Te honres com suas posses também. E que a abnegação que o Senhor quer implantar em nosso caráter, o desprendimento, a generosidade, que sejam frutos do Espírito em nossas vidas, e que os recursos com os quais o Senhor tem nos abençoado tanto, sirvam para promover a Tua causa, para abençoar a outros e suprir tão somente nossas necessidades. Ajuda-nos a termos amor pelas almas e reconhecermos que neste mundo somos peregrinos e forasteiros. Em nome de Jesus oramos. Amém.